Opa, beleza? Mais um vídeo no canal, é isso aí. E hoje, você aí, raspa a cachorrada, raspar ou não raspar? Você que quer levar o seu cachorro no pet shop, pede para raspar? Ou você que trabalha no mercado e se depara com essa situação? A clientada toda pedindo para carecar a cachorrada. E aí, fazer ou não fazer? E se fizer, tem algum malefício? Hoje o vídeo é disso e vamos para a vinhetada! Uma das coisas primordiais que a gente precisa entender é que os cães antigamente não passavam por um processo de carecar, né? De raspar. Teoricamente a pelagem desses animais, né, é uma pelagem abundante, principalmente para protegê-los aí das funções que eles faziam no passado. Então grande parte dos cães antigamente eles serviam para funções. Trabalhava para pastorear, para guardar, né, lá fora, onde tinha neve, chuva, etc. Caçar, então tinha galho, tinha espinho, tinha pedra, enfim, uma porção de funções que as raças elas possuíam e, né, acabavam executando no passado. Então, a pelagem em si, né, o conceito dessa pelagem sempre foi uma proteção para a pele e para a saúde e o bem-estar do animal, né? Então, uma vez que você raspa esse cão, o organismo ele não entende absolutamente nada do que você está fazendo. Existem alguns malefícios de você carecar o animal, né? Principalmente quando você faz uma tosa muito baixa. A gente sabe aqui que é comum o dono pedir e alguns argumentos, né? Eles pedem realmente, porque o cão ele tá sentindo calor, porque a pelagem dele tá caindo em excesso, ou porque ele tá feio, eu não gosto do pelo dele muito comprido, ou porque o meu cão fica super volumoso e eu acabo não gostando. Dezenas e dezenas de desculpas e pedidos dos clientes, né, para carecar a cachorrada, principalmente aqueles cães que são carecados de forma baixa, né, que fica super curto aquele pelo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto: calor. Entenda direito o que acontece com relação ao calor. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o cão ali não é igual nós, que a gente vai suar pelo corpo e etc. Completamente distinto. O cão ele sua por dois pontos: pelas patinhas, né, pelas almofadinhas e pelo focinho. Só. Não é igual nós que transpiramos pelo corpo inteiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. A transpiração do cão é completamente distinta. Então, a sensação de calor que o cão tem também é distinta do ser humano. E a gente tende a classificar essa sensação, né, de calor excessivo igualmente a que nós temos, né? Que se você colocar uma roupa, bastante roupa no corpo e sair num sol de 30 graus, é óbvio que você vai morrer de calor. Mas é diferente do cão. O cão ele não tem essa sensação, sabe por quê? Porque a pelagem dele, né, foi preparada para ele trabalhar justamente nas intempéries do tempo. Independente da situação, o clima lá, né, independente do clima, se estava frio, se estava calor, aquela pelagem era como se fosse um isolante térmico, né? Você imagina um isopor, um isopor dessa finura aqui, bem fininho. E aí você vai colocar um cubo de gelo dentro e vai fechar essa caixa de isopor. E aí você vai fazer a mesma coisa com o isopor, só que mais grosso, dessa grossura aqui. Vai colocar o mesmo ou do tamanho de um cubo de gelo dentro, vai fechar e vai colocar ambas no sol. Quem vai derreter muito mais rápido? O que estava no isopor fino ou o que estava no isopor bem mais grosso e largo? Evidente que o fino vai derreter muito mais rápido. Por quê? O isolante térmico é muito pequeno, é muito curto. Isso se chama lei de Fourier, exatamente, né? É igual lei de Newton e etc. A lei de Fourier que descobre que da pele do animal, né, até o final do seu comprimento do fio, ou seja, se ele tem esse comprimento de fio, ele tem essa quantidade de isolante térmico. né? Se você raspa, você está diminuindo cada vez mais
aquele isolante térmico do animal. E esse isolante térmico ele funciona tanto para o frio quanto para o calor. Tanto para o frio quanto para o calor. Essa capa, né, essa pelagem, ela acaba isolando e protegendo o animal por dentro. Então, quando você raspa e você acha que você está fazendo um bem para o seu animal, raspando ele por conta do calor, na verdade você está fazendo um super mal. Mal mesmo. Sabe por quê? Quando o cão ele tá assim, ó, o que ele está fazendo? Tirando o ar quente, puxando o ar frio. Tirando o ar quente, puxando o ar frio. Ele está fazendo a troca de calor. Né? Tem gente que fala que ele está transpirando. Não tá. Está trocando o calor. Tira o ar quente, puxa o ar frio. Né? Esse processo é super natural. Essa super ventilação dele é normal para todos os cães. E eles conseguem equilibrar a sua estrutura interna de uma forma muito mais tranquila fazendo esse processo. Se eles têm uma capa protetora, isso é um exemplo para vocês. Uma capa protetora, né, de pelo, e aí tá um calor lá de 35 graus, ele tá lá. Ele fica 5 minutos ofegante e já equilibrou a sua temperatura de forma tranquila. 5 minutinhos foi o suficiente. Agora, se você raspa esse cão, ele vai ficar horas sem parar. Eu tenho uma situação em casa, por incrível que pareça. Em casa. Eu tenho 2 shih tzus. Um shih tzu que está na tosa asiática, ou seja, o corpo é peladinho e as patas são peludas. E eu tenho um outro shih tzu peludo com pelo até o chão. Qual que teria mais calor? Na nossa ideia e concepção antiga, né? Antes de você assistir tudo isso que eu falei, a gente ia achar que o quê? O peludão tinha muito mais calor do que tá o peladinho. Infelizmente o ar-condicionado do meu carro quebrou e eu tinha que viajar. Não tinha aonde levar para consertar e eu tive que viajar dessa forma. E eu fui pegar a estrada assim. E os 2 foram comigo. Sabe quem dormiu a viagem inteira de barriga para cima? O peludão. O peludão tava lá, roncava. Sabe quem ficou acordado e super ofegante a viagem inteira? O que tava com o pelo curto. Ele ficou lá super ofegante, mesmo o vento de fora entrando, ficou super ofegante. O que eu tive que fazer? Comprar água gelada, colocar a garrafa gelada ali para tentar resfriar, porque ele não estava parando. Então, ou seja, o outro que era super peludo, ficou super tranquilo. O que era pelado, olha lá, eu vivencio isso. Então a gente pode usar isso como exemplo também para os clientes, principalmente esse argumento do cliente falar, eu quero então raspar meu cachorro por conta do calor. Errado, é mito falar que raspar o cão vai ajudá-lo nessa questão. A pelagem que cai, né? Aquele pelo que cai, que é um outro ponto que, né, de argumento forte, de todos os clientes acabam pedindo. O pelo tá caindo, vamos raspar. Galera, prestem bem atenção. Primeiro vocês precisam ver o porquê que esse pelo está caindo. Avaliar se é a alimentação desse animal, né? Às vezes uma alimentação, está faltando alguns nutrientes, não está sendo o suficiente, por algum acaso está caindo mais pelo por conta disso. Porque o organismo do cão ele é muito inteligente. Aquele alimento que ele está ingerindo, né, os nutrientes que ele está ingerindo, está sendo parcelado no corpo dele de forma natural. Uma parte vai para o osso, vai para o sangue, etc. Por último, que os nutrientes irão para pelagem. Então eles deixam o animal vivo, né, digamos assim, e por último sobra, o que sobra vai para o pelo. Então às vezes não está sobrando nutrientes ou não está chegando nutrientes, tem que ver se tem alguma deficiência e vale muito a pena ter uma consulta com o veterinário, fazer alguns hemogramas, etc, para ver se está tudo ok. Está tudo ok e a pelagem está caindo? Galera, existem serviços que resolvem o problema dessa queda de pelo, que é a técnica de carding. O carding é uma técnica fenomenal que vai minimizar essa quantidade de queda de pelo, né? Principalmente daqueles cães de pelagem curta, Pug, Beagle, Bulldog, Pinscher, etc, né? Que cai pelo adoidado e muitas vezes, né? Todo mundo que trabalha aí já deve ter visto, né? Raspa o meu Pug, raspa meu Labrador, né? Raspa meu Golden. Galera, não faça isso, não vai ajudar. Serviço, chama carding e vai ser um dos próximos vídeos do canal que eu vou falar e vou demonstrar esse serviço para vocês, beleza? Então, não raspe
por conta da queda. Façam um serviço que de fato o animal vai ficar peludo, bonito, saudável e sem a queda do subpelo. Então, tanto do subpelo quanto também do pelo. Você aí que não sabe dessa técnica e trabalha com isso, então tá na hora de você se especializar e procurar a saber mais, beleza? Porque os clientes eles estão bem exigentes. O outro ponto é feio, né? Eu não gosto do pelo assim. Galera, tesoura é tudo. Pega lá a tesourinha, né? Fala, ó, cliente, eu vou fazer uma tosa na tesoura, vou tirar o excesso, vou deixar ele esbelto, vou deixar ele bonito, redondinho, trabalhar nas angulações, trabalhar na anatomia do animal, né? Isso tudo faz uma grande diferença. Ele fica peludo, mas fica com contorno bacana. Então também vá atrás de se especializar para fazer uns bons trabalhos com tesoura, né? Porque se ele tá feio porque a pelagem está comprida, a gente resolve. Se tem pelo, a gente resolve. Contorna, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha nas angulações e deixa o cão muito mais charmoso, né? Porque isso de fato é um trabalho de um esteticista. Esconder as imperfeições e realçar a qualidade do animal. E um dos principais problemas, eu até deixei para o final para mostrar para vocês, dá uma olhada só. A pelagem do cão, né, ela é dividida em duas partes, né, a pelagem em pelo e subpelo. Você imagina, esse daqui seria o folículo, né, que é o buraquinho da onde sai o pelo. Desse folículo vai nascer um pelo bem grosso, né? Sou péssimo em desenho, mas vocês vão entender que fica bacana. Esse pelo grosso aqui é o que a gente chama de pelagem primária. O pelo pigmentado, né? O pelo que tem a queratina, etc. É a pelagem que vocês conseguem enxergar. Junto desse mesmo pelo grosso, nasce uma média de 3 a 5 fiozinhos de subpelo. Exatamente, de 3 a 5 fiozinhos de subpelo. Essa média aqui, galera, é uma média geral para as raças, certo? Salve algumas exceções, por exemplo, maltês no padrão, teoricamente, não tem subpelo. Teoricamente, não é o que acontece no dia a dia aí, né? Nos pet shops, a gente sabe que a maltesaiada aí vem cheio de subpelo, tudo parece umas bolas de... Parece uns poodle, né? Essa é a realidade. Então, às vezes não se aplica muito nos cães do dia a dia, mas pelo padrão, ok. Mas isso aqui, galera, ó, pra vocês entenderem, essa situação aqui, né? A quantidade de subpelo é essa de forma orgânica. O pelo subpelo, essa pelagem toda faz aquela proteção térmica que eu expliquei pra vocês e etc. Uma vez que você raspa esse pelo aqui no meio, né? Ou deixa ele mais curto, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que o organismo não entende nada, não sabe por que vocês estão raspando, né? O que ele vai fazer? Ele vai mandar o dobro de subpelo. Então, se tinha 5 fiozinhos, por exemplo, de subpelo dentro desse folículo, vai passar a ter 10. E aí, toda vez que você raspa, cresce mais, cresce mais, cresce mais, cresce mais e cresce mais. Olha a quantidade de subpelo que fica. O pelo primário em si, né? Esse pelo primário acaba nem existindo mais. O pelo secundário, então, ele acaba ficando uma quantidade gigantesca. E aí, imagina, o organismo tá mandando lá, né? Os nutrientes. Tá mandando os nutrientes pelo folículo, etc, né? Ele tá chegando lá os nutrientes. Quando chega aqui, o que acontece? Ó o vilão. Ó a quantidade de subpelo que rouba os nutrientes. Essa pelagem aqui, ela começa a ficar fraca, ela começa a ficar feia, ela começa a cair e simplesmente morre. Pensa que nessa situação é a mesma coisa da mato em grama. Cresceu um monte de mato na grama. O que vai acontecer com a graminha bonitinha? Vai morrer. Vai tudo se perder. Essa aqui é a mesma situação, né? Aí, um outro ponto que quando eu comecei a falar da saúde é o folículo. Vocês estão esquecendo dele aqui embaixo? O folículo, ele não expande, ele não é elástico. Ele se mantém do mesmo tamanho, com uma quantidade gigantesca de subpelo. Consequentemente, ele entope e dá o que eu disse, a foliculite. Uma vez que o animal com foliculite, né, o que é foliculite? Tudo que acaba com it significa inflamação, né? Tendinite, inflamações no tendão, artrite, sinusite, aquelas coisas todas aí que o tosador é o que mais tem esses it aí, certo? Então, a foliculite é a inflamação
no folículo. O cachorro começa a se coçar, começa a criar várias espinhas pelo corpo do animal, né? Ele começa a se morder, começa a se esfregar nos lugares, começa a ferir mais ainda a pele e aí começa a ter outros problemas maiores, né? De fungo, de bactéria, etc. Aí ferrou. Então, por uma tosa mal feita, pode de fato acontecer um problema gigantesco, que é a foliculite e a criação gigantesca de subpelo. Isso acontece em quase todos os cães, principalmente Shih Tzu, Maltês, York, né? E inclusive no próprio Poodle, né? Muitos criadores raspam o Poodle quando filhote, né? Com uns 3, 4 meses, por quê? Cria-se mais subpelo, o cão ele fica muito mais volumoso com aquela pelagem mais padronizada do Poodle, que é a pelagem fluffy, ok? Então, galera, atente-se aos detalhes. Raspar ou não raspar? No meu ponto de vista, não é o ideal para que se faça nos animais. Pensando na estética, pensando na saúde e no bem-estar do animal, aí você não vai raspar. Mostra esse vídeo para o seu cliente, manda para ele que ele vai entender também, beleza? Galera, é isso aí. Se você curtiu, dá o like, gostou, se inscreva no canal. Toda quinta-feira um vídeo novo aí, se inscreve para aparecer para você, ativa o sininho e tamo junto! Fui!